É uma felicidade muito grande poder estar mais uma vez com você através do encontro com a palavra. Nós estamos estudando um assunto muito importante do livro mais importante do mundo. Claro, a Bíblia Sagrada. Durante o estudo do livro de Jó, acrescentei mais um estudo chamado As 30 Razões para o Sofrimento do Povo de Deus. Estou querendo mostrar que, além do livro de Jó trazer a explicação sobre sofrimento, muitos outros textos na Bíblia falam sobre sofrimento. Existe uma teologia falsa andando por aí que tenta ensinar que Deus não quer que ninguém sofra, fique doente ou passe dificuldades financeiras. Mas nós vemos na palavra de Deus que ela ensina o contrário. Deus permite sim que tempestades e dificuldades sobrevenham na nossa vida. Estamos estudando 30 razões porque Deus permite sofrimento na nossa caminhada. No capítulo 5 de Romanos, versículos de 3 a 5, o apóstolo Paulo explica como Deus faz nascer ministros através do sofrimento. Nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona. A seguir, Paulo diz que o caráter provado leva a confiança, a esperança. Essa confiança é muito importante porque quando chegamos a esse ponto sabemos que não fugiremos mais como João Marcos fez no livro de Atos, capítulo 15, dos versículos 37 a 40. Quando começarem a jogar pedras em você, você não vai correr, não. Em minhas visitas a missionários pelo mundo, tenho encontrado entre eles uma característica muito importante que é a perseverança. Será que você iria para um fim de mundo e ficaria lá por 15 ou 20 anos? Você faria da sua vida uma estrada entre um povo hostil para que Deus chegasse àquelas vidas através de você, através dessa sua estrada? Para que isso seja realidade, uma das coisas que você mais precisa é a perseverança, a capacidade de continuar e continuar sempre. Segundo Paulo, Deus usa o sofrimento para produzir essa característica em sua vida, uma característica que a maioria dos missionários tem. Geralmente a palavra grega para perseverança é hupomone, composta das palavras em grego para tolerar e sob. Enquanto a pessoa fraca corre, a pessoa com caráter provado tolera, mesmo vivendo sob estresse, pressão, perigo. De acordo com Paulo, é necessário que você sofra, porque o sofrimento produz perseverança, a perseverança produz caráter, e o caráter dá a você confiança. O tipo de confiança que o impede de correr quando as coisas ficam difíceis e que dá a graça para tolerar tudo mesmo sob estresse e perigo. Gostaria de ver rapidamente mais algumas passagens da Bíblia que falam sobre sofrimento. Em Filipenses 3,10, o apóstolo Paulo escreve: Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está falando sobre um princípio cristão muito importante de dar a vida. Ele está falando sobre o poder da ressurreição de Jesus Cristo, o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos. Paulo diz que é possível para você e para mim conhecer e experimentar o poder da ressurreição. Paulo aprendeu com a própria vida que a única maneira de experimentar esse grande poder é aprender o que significa sofrer. Parece que não existe outro jeito, hein? Na mesma linha de pensamento, Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, assim: Temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Paulo usa a figura do vaso terreno para falar do nosso corpo. Nesse simples vaso terreno temos um tesouro inestimável, que é Cristo ressuscitado vivendo em nós. Deus quer que o mundo saiba que nestes simples vasos, alguns até rachados, há um grande tesouro. Como Deus revela ao mundo esse tesouro nestes simples vasos de barros que nós somos? Permitindo que venha a pressão sobre simples potes de argila?
Não é muito lisonjeio para nós falar assim, mas é o que essa metáfora está dizendo. O que Deus quis mostrar com a história da vida de Paulo e seu ministério para a nossa vida? Ora, o grande tesouro que viveu no vaso terreno de Paulo. Apesar do tema principal da segunda carta aos Coríntios ser o ministério e como ministros são produzidos, Paulo tem muito a nos falar sobre sofrimento. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nesse trecho, Paulo está dizendo algo muito semelhante ao que disse no texto que citamos anteriormente, e vai além. Quando comecei o estudo dos livros poéticos, referi-me a estes versículos escritos por Paulo. Todos nós temos o homem exterior e o homem interior. Nosso homem exterior é nosso corpo. Nosso corpo é tangível, visível. A nossa parte física. A nossa parte mais importante não é o homem exterior, mas o homem interior. Deus quer que percebamos que algumas vezes Ele permitirá o sofrimento ou o desgaste do nosso homem exterior. Mas enquanto experimentamos esse desgaste, nosso homem interior recebe novas forças todos os dias. Deus quer que demos valor não para o visível, o homem exterior, mas para o homem interior. Não para a parte temporal, mas a parte de nós que é eterna e permanente. O autor do livro de Hebreus, no capítulo 12, vai um pouco mais além nesse pensamento e cita o profeta Ageu. Ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. O autor de Hebreus afirma que quando Ageu diz que Deus abalará a terra, ele quis dizer que as coisas que são firmes serão abaladas. As palavras ainda mais uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isso é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, agora que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Com tudo isso, Deus está dizendo que as realidades espirituais são realidades eternas. O povo de Deus deve saber valorizar as realidades eternas. Permitindo o desgaste dos nossos corpos, do visível e temporal, Deus está tentando nos fazer ver que o mais importante é o invisível e eterno. Um dia Deus nos mostrará essa realidade, porque tudo que é tangível, material, físico e visível na terra será destruído. Ageu, o autor do livro de Hebreus, e também Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, disseram a mesma coisa. Pedro escreveu: os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra, e tudo que nela há será desnudada. Pedro está perguntando: qual deve ser sua atitude diante do fato de que tudo que é tangível será destruído? Será que vai sobrar alguma coisa? Você possui algo na sua vida que seja inabalável? Se você é um cristão que nasceu de novo, então você é parte de um reino e não pode ser abalado. Mas qual parte pode ser abalada e qual parte é inabalável? A parte material e tangível, essa pode ser abalada. A parte inabalável é a espiritual e intangível. O autor do livro de Hebreus aprofunda o assunto. Deus é fogo consumidor, o que significa que Deus quer queimar em nós tudo aquilo que é contrário à natureza dele. Através do sofrimento, nós experimentamos o fogo consumidor de Deus que queima tudo aquilo que é contrário à sua natureza. A natureza de Deus é essencialmente espiritual. Deus quer nos preparar para o estado eterno no qual existiremos com Ele para sempre. Em Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, Paulo dá uma explicação para o sofrimento que não gostamos de ouvir. Ele diz que às vezes nós mesmos trazemos sofrimentos para a nossa vida. Não se deixe enganar, ele fala, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Paulo não escreveu essas palavras para os pecadores, mas para os crentes.
Isso quer dizer que, como pessoas espirituais, podemos semear no jardim de nossas vidas coisas espirituais e colher vida. Ou podemos semear na carne e colher corrupção. Muitas vezes sofremos porque fazemos as escolhas erradas, porque pecamos. E há consequências para o pecado. Será que um crente sofre por causa de um pecado em sua vida? Claro que sim. Você não deve falar para uma pessoa que está sofrendo que a razão do seu sofrimento são as sementes erradas que ela plantou no jardim da sua vida. Pode até ser verdade. Mas como você sabe que essa é a verdadeira razão para o sofrimento daquela pessoa, pode haver várias razões. O sofrimento pode ser uma combinação de coisas que Deus está usando como ferramenta. Há outras passagens sobre o sofrimento. O apóstolo Paulo, por exemplo, disse aos Filipenses que o sofrimento é um privilégio, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. De acordo com Jesus, sofrer é um privilégio seguido de uma recompensa. No Sermão da Montanha, Jesus ensinou: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Muitos cristãos estão sofrendo hoje, porque o mundo odeia Cristo. Essas pessoas estão sofrendo porque proclamam sua fé em Cristo Jesus. Jesus previu o sofrimento. Ele disse que seria motivo para derramamento de sangue mais do que qualquer ideologia sobre a face da terra, porque o mundo odeia Jesus. Jesus prometeu uma bênção especial para os que estão sofrendo perseguição por causa do seu nome. Essas declarações de Jesus podem ser acrescentadas na lista das razões bíblicas para o sofrimento do povo de Deus. Nosso tempo está terminando, mas não deixe de estar conosco em mais um encontro com a palavra. Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.